a nossa aula gravada, tá? Nós vamos gravar a nossa aula em nome de Jesus. Aqui não vai adiantar porque está sem internet. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para a Júlia estar orando. Coloca o microfone para ela vai orar. Agradecer, Papai do Céu. E nós vamos começar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus eterno Pai, muito obrigado pela aula de hoje, que o Senhor está disponibilizando o pastor para estar dando essa aula para nós hoje. Amém. Abençoe a vida de todos que estão aqui, os que ainda vão vir, os que não pôde vir porque está com alguma doença ou enfermo. Abençoe esse bairro e todos os outros, onde todas as pessoas daqui moram. O Senhor pode estar tomando controle da vida de todos. Amém. Amém. Mordeu o microfone? Mordeu? Não, né? Muito bem, pessoal. Aqui, para vocês aqui. Escola Talmidim. Hoje nós vamos falar a respeito de Mateus capítulo 17. Vamos falar a respeito de Mateus capítulo 17 e obrigado pessoal que já está dando like aí, vocês são demais, obrigado pela força, né? Então hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, ele vai ser um capítulo e um acontecimento assim forte, né, do que aconteceu com Jesus, ok? E é um assunto bem bacana. Eu queria que vocês prestassem muita atenção para que vocês não percam a linha de raciocínio, tá bom? Tá joia? E aí nós vamos estar lendo então Mateus capítulo 17, o tema de hoje, coloca aí. O tema de hoje, para você que está aqui e para você que está em casa também. Você que está aqui e você que está em casa. Pode chegar aí, o pessoal fica à vontade. Monte da Transfiguração. Então, nós vamos falar sobre o Monte da Transfiguração. O que aconteceu? E hoje vamos falar de um assunto, até algumas polêmicas, né? Mateus capítulo 17. Fique à vontade, sejam bem-vindos, tá? A casa de vocês, tem cadeiras aqui. Fique à vontade aí para vocês ficarem. Tá bom? Isso, família ali. Isso, pastor. Senta mais aqui na frente. Pastor Antônio, fica mais aqui, vocês são de casa. Em nome de Jesus. Beleza? Ok. Então, para você que está em casa, que está assistindo, e você que está ao vivo, o Monte da Transfiguração, eu quero ler com vocês. Nós vamos ler 8 versículos do que aconteceu, tá bom? E aí nós vamos ler 2 versículos de cada. E aí eu quero tratar com vocês pessoalmente, quero tratar com vocês ponto a ponto, tá bom? Tá joia? Então vamos lá, dúvidas, vocês perguntam, tem que perguntar. De preferência que vocês falem no microfone para a voz de vocês sair bonita lá para quem está assistindo, tá bom? Está rodando o mundo. Aí vocês falam, mas não deixe de falar. Se caso você tiver com vergonha, cutuca alguém do seu lado, dá o microfone para ele e ele pergunta por você. Fala assim, uma amiga minha mandou perguntar. Muito bem, coloca aí para mim, vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Tá lá, né? Beleza. Dá para fazer? Para o pessoal chegar em casa, beleza. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Bom, ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas tornaram brancas como a lã, como a luz. Vamos então entender este primeiro 2 versículos aqui. Vamos lá. Então, olha só, Mateus ele começa a escrever dizendo assim, 6 dias depois. 6 dias depois de quê? Aí, 6 dias depois, ou 1 semana depois, de quê? O que aconteceu depois, antes de 6 dias? Aconteceu o lance da palavra que Jesus falou de Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali há uma revelação, aonde Pedro recebe essa revelação da parte de Deus, que Jesus falou, ok? Nós já estudamos sobre esse capítulo, e aí 6 dias depois vai acontecer isso. Então, observem que Deus revela para Pedro que Jesus é o Filho do Deus vivo. E agora, Deus vai revelar para Pedro, Tiago e João, Jesus na sua glória resplandecente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai então entender do versículo é Jesus, 6 dias depois de quê? De Jesus ter revelado, Deus ter revelado para Pedro que Jesus era o Deus, o Filho de Deus. Então, está onde isso? Está em Mateus, capítulo 16, verso 16 ao 18. Ali vocês depois vão dar aquela recapitulada. Aí vamos seguir em diante. Aí ele vai falar o seguinte, ó, Pedro, Tiago e João. Quantos eram os discípulos de Jesus? Quantos? 12. Muito bem. Naquele dia, ó, que eu vou falar para vocês aqui, presta atenção. Andavam com Jesus naquela multidão todos os dias, cerca de 10 a 20 mil pessoas. Aqueles que estavam com Jesus, que eram chamados de apóstolos, discípulos, eram 72. Os chamados apóstolos, talmidim, aqueles que vão ter uma designação na Nova Jerusalém, algo apocalíptico, são 12. E aí ele tem 3 pessoas que ele tem um círculo íntimo. Então é assim, ó, para a gente poder entender, 10 a 20 mil é multidão. Não vá na onda da multidão. Porque a multidão só quer saber de comida, de pão, só quer saber de oba-oba, de movimento gospel. A multidão só quer saber disso. Existem os 72, que é a equipe de trabalho. Existem os 12, que são os seus discípulos, que ele gasta mais tempo com eles. Mas existe um grupo de 3, que é o núcleo íntimo de Jesus. É o núcleo íntimo de Jesus. Isso é muito importante. Aqui são as mesmas pessoas que vão até o Getsemane, aonde ele vai orar. Ele leva Pedro, senta aqui, Aldo, senta aqui. Pedro, Tiago e João. Ele leva os 2 irmãos e Pedro. É o ciclo íntimo. Tem 12, mas 3. Ele não poderia confiar aos 12. Ele não poderia confiar aos 12 o que iria acontecer. Beleza? Aí vamos continuar, para você que está em casa aí, vamos continuar entendendo os versículos, Júlia. Ó, e aí leva para um monte particular. E aí eu quero falar sobre esse monte. Aonde foi que aconteceu isso? Para você que está em casa. Onde foi que aconteceu? Onde foi que aconteceu este evento? Tem alguém falando aqui? Deixa eu ver. É o Nando, boa noite. O áudio do microfone está muito... infelizmente, Nando, eu estou tentando ajudar aqui, mas estamos com um problema de internet. Não está bom, não. Hoje não está bem. Eu não trouxe meu microfone para ligar. Infelizmente está difícil, ok? Então, amanhã vocês vão assistir a aula na íntegra, né? Preste atenção aqui. Que monte é este? Coloca a próxima imagem, por favor. Então, coloca aí, para você que está em casa e para você que está aqui. Preste atenção nisso. O que é este monte? Aonde foi este monte? Provavelmente foram 2. Ou o Monte Tabor, que fica a 529, o pico dele é 529 metros de altura, mais ou menos do tamanho do Mestre Álvaro. Ok? O Convento da Penha tem 100 e pouco, o Morro do Moreno 190, o Mestre Álvaro tem 600 e pouco, mais ou menos o tamanho do Mestre Álvaro, ali na serra. Olha lá, Monte Tabor. Existia uma fortaleza lá em cima desse monte.
E a outra suposição, que muitos acreditam, é o Monte Hermon, aquele monte que vocês estão vendo ali. Você que está em casa está vendo esse monte coberto de neve. Então vamos parar para pensar. O Monte Tabor é menor, ok? É menor. O Monte Tabor, ele é mais próximo de Cesareia, onde eles estavam. Só que tem um problema do Monte Tabor. O Monte Tabor é provavelmente, presta atenção que eu vou falar para vocês, é provavelmente o lugar que aconteceu este episódio. Coloca, por gentileza, Elan, para todo mundo em casa, abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 6. É provavelmente o lugar onde aconteceu este episódio. Vocês estão ouvindo bem aí? O Monte Mestre Álvaro tem 830 metros, o Nando está falando. Então é maior do que o Monte Tabor, que tem 529. Ok? Obrigado aí pela compreensão e pela participar da aula. Já está me ajudando aí, né? Já me ajudou nessa informação que eu não sabia. Eu pensei que fosse 600 metros. Muito bem. Gênesis capítulo 6. Quem abriu aí? Você abriu, pastor Natanaide? Abre aí. E viu os Bahá Elohims, né? E viu os Bahá Elohims. O que é Bahá Elohims? Os filhos de Deus. Está assim? Não está assim na sua Bíblia? Pastor Natanaide, pega aí o microfone, pastor Natanaide. Aqui, ó. Vamos lá. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Ó, continua. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, os Bahá Elohims, ó, olha lá, ó, olha para lá. Bar, filhos, Deus, Elohims, Bahá Elohims, ou seja, a tradução é, viu os filhos dos deuses, ok? Foi aqui neste monte, segundo o livro de Enoque, que 300 anjos se rebelaram contra Deus para corromper a face humana. Eu não vou entrar nessa matéria, porque depois é uma matéria que dá pano para manga. São os demônios que estão presos no rio Eufrates, que Judas também vai falar, ok? O livro de Enoque, olhe para cá, para o pessoal aí que gosta. Enoque, livro de Enoque. O livro de Enoque, eu estava lendo ontem o livro de Enoque. Assim, o livro de Enoque fala até o nome dos anjos, né? Ele fala o nome dos 300 anjos, que, na verdade, são os demônios que se rebelaram. Vocês assistiram o filme Noé, com Russell Crowe? Vocês assistiram? Noé? Quem assistiu o filme? Vocês viram que uns bichos de pedra ajudaram ele a fazer a arca e, de repente, eles se arrependeram e voltaram para o céu? Segundo um livro, que eu também tenho esse livro em casa, chamado A Epopeia de Gilgamesh, que é a história do dilúvio contada pelos babilônicos, ok? É provavelmente isso que aconteceu. Então aqui, ó, foi exatamente neste Monte Tabor, que era uma coisa assim para o judeu, ali foi o local de reunião que os anjos fizeram para poder corromper a raça humana quando eles caíram. Então volta agora para a aula, por gentileza. Então, ou pode ser o Monte Tabor, e eu acredito que seja o Monte Tabor. Porque, vamos lá, porque para o meu Jesus, não sei se para o seu Jesus é o mesmo meu, não sei se você tem o mesmo Jesus que eu. Jesus, ele pode entrar em qualquer lugar que ele destrói qualquer problema. É o crente que fica com essas manias de não toque nisso, não toque aquilo, não bebe água disso, não bebe água daquilo. É os crentes que são meio místicos. Vocês já repararam que os crentes são meio místicos? Os crentes ficam com esse negócio de não posso trabalhar naquele lugar que só tem gente problemática. Já viram isso? Então sai do seu trabalho, fica desempregado e dá lugar para quem quer trabalhar. Eu tenho certeza que se fizer assim, vai ter uma fila rodando o quarteirão. Concorda sim ou não, pessoal? Tem gente que está ganhando 3, 4 mil reais, 4 mil, 5 mil reais, chega para mim e fala, pastor, ora por mim que eu quero mudar de emprego. Por quê? Não, porque eu não aguento mais, só gente atribulada. Mas é lá que você tem que ficar. Eu trabalho num local que
pessoal xinga, o pessoal fala... Cara, mas eu tento fazer a minha diferença como servo de Deus. Amém ou não amém, pessoal? Vocês têm que fazer a diferença. Para Jesus, não tem lugar neste mundo que é amaldiçoado, porque onde Jesus toca, ele quebra a maldição. É nós que ficamos nessas conversas fiadas, pastor Natanaide. Eu me lembro do pequeno Davizinho. Lembra do Davizinho? Davizinho pegou as pedras, né? Que matou o gigante. Lembra dele? O que o gigante falou dele? Amaldiçoou ele tudo quanto é seu filho de Joquebede. Ele falou um monte de coisa, mas xingou um monte de palavrão. Amaldiçoou Davi. Davi, recalque puro, não deu nem trela para a cara. Davi não falou nada. Davi falou assim: seu incircunciso, é hoje que a tua cabeça vai rolar, seu filho do cão. Você acha que Davi, irmãos, maldição só prospera se tiver legalidade. Amém? Ok, pessoal? Então está na hora dos crentes parar com esse negócio. Eu nunca vi crente fazer tanta campanha na vida. Meu Deus, eu nunca paro a campanha. É campanha disso, campanha das 7 facadas, dos 7 cuspe, das 7 porradas na cruz. Eu nunca vi tanta campanha que não resolve as tretas dos caras e nunca muda de vida. Mas se pegasse tetelestai, nunca mais o diabo vai afligir aquela vida daquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém ou não amém? Poxa, a gente tem que ficar esperto, irmãos. Tem que se ligar, tem que focar. Você veio sábado, né? Foi você que fez. Então já está confirmado. Agora que a cabeça processou. Eu sou lento assim mesmo, tá? Beleza, então? Deixa lá, não, volta. Já começou fazendo bagunça aí? Volta. Isso, rapaz. Deixa aí, moço. Então observe só, você que está em casa também, e você que está aqui, observe o Monte Tabor e o Monte Hermon. Vocês observaram que está cheio de quê lá em cima? Carla, está o quê? Cheio de neve, né? Como é que eles iam passar a noite nesse lugar? Fala para mim. Inóspito, perfeito. E outra, quase 2.000 metros de altura, do tamanho do pico da neblina, da bandeira. Como é? Alguém já foi no pico da bandeira? 1.900 e poucos metros. Como é que vai subir num monte desse e ficar lá? Inóspito, como ele mesmo bem disse. Sem contar que quando eles desceram, houve uma treta. Porque, veja bem, vocês têm que ler Mateus, Marcos e Lucas. Compara evangelhos sinóticos. O que significa sinóticos? Pastor Alex, o que significa? Há uma harmonia entre eles. Então, o que vai acontecer, pastor Antônio? Pastor Edson, um fala a mesma coisa que o outro. Só que lá em Lucas fala que quando ele desceu, os discípulos estavam discutindo com os escribas. E lá no Monte Hermon não é um local habitado por judeus. Tá? Então, provavelmente não foi o Monte Hermon, ok? Há uma terceira hipótese do Dia Carson, que ele fala que foi no Monte Minim, que tem aí 800 metros de altura, 1.100, perdão, Monte Minim, mas também eu acho muito improvável, que é provavelmente o mesmo monte da tentação. Lembram? E levou para um alto monte, e ali mostrou todos os reinos do mundo, que é provavelmente o Monte Minim, que é o monte da tentação, mas eu também descarto essa possibilidade, por isso que eu nem trouxe para vocês. Então, para mim, foi o Monte Tabor, por 3 motivos. É menor, está próximo de Cesareia, pastor Natanaide, habitando por judeus, e Jesus gosta de causar treta, porque Jesus gosta de implicar com o diabo. Jesus gosta de infernizar os religiosos. Se o religioso falar que Jesus não pode pregar de gravata, aí que ele só pode pregar de gravata, aí que ele pregava de gravata. Porque Jesus não dá bola para religioso. Então nós temos que aprender sobre isso. Então provavelmente foi o Monte Tabor. Volta lá no versículo, por favor, para vocês que estão em casa, deixa eu ver se tem alguém falando aqui, que agora eu vou precisar de apoio aqui, né? Para quem quiser falar aqui. O Erles está dando a paz, beleza, show de bola.
A imagem está até legal, viu, pessoal? Só o áudio que está ruim mesmo, que é áudio do celular. Mas tá bom, vai. Dá para vocês ouvirem e amanhã vocês se saciam, né? Como a gente faz. Elan, se puder levar para casa e você subir a aula, tá? Aí você leva para casa, porque amanhã eu não vou ter tempo para nada, não. Beleza? Olha lá, Elan, presta atenção lá, Davi, ó, presta atenção, Júlia. Aí, vamos falar agora sobre... E ali foi transfigurado diante deles. Então, essa palavra aqui, eu quero falar sobre transfigurado. Quero falar o que é transfigurado. É bom a gente saber, porque para a gente poder entender, né? O que é transfigurado? Posso apagar aqui, né, pessoal? Ó, transfiguração. No original, pessoal, no original do grego, tá essa palavra aqui, ó. No original do grego tá essa palavra aqui, ó. Metamorfoso, ou que vai vir a nossa palavra atual, metamorfose. O que é metamorfose? Meta, ir além, presta atenção. Meta, ir além, morfose, forma. A forma foi alterada. Ok? Perfeito? Então, ó, transfigurado, porque a palavra transfigurado está errado, tá? A palavra transfigurado aqui é uma palavra que tem o prefixo trans, ó, tem o prefixo trans, significa através. Através de. Através de quê? Transfigurado. Foi transpassado a figura. Através de uma figura. Então, essa palavra, ela não é muito interessante para a gente que está aqui estudando a palavra mais a fundo, beleza? Então, é metamorfoses, metamorfoso, que vai existir essa palavra. Coloca para mim, por gentileza, o slide, para o pessoal poder... Aí, ó. Jesus transfigurou-se. O termo é metamorfô, do qual se origina a palavra metamorfose. Além da passagem semelhante encontrada em Marcos 9:2, esta palavra só é encontrada em Romanos 12:2. O que está escrito em Romanos 12:2? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus em suas vidas. Beleza? É isso. Ó, metamorfose, meta, ir além, forma, você muda a forma. Então, gente, não é nenhum segredo em falar que Jesus saiu do plano físico para um plano espiritual. Se vocês não... Presta atenção, aula, presta atenção. Se liga nos meus olhos verdes, que estão vermelhos por causa do T-sol, que já está curado. Presta atenção. Se vocês não entenderem o que é metamorfose, vocês vão cair na conversa de um montão de gente besta que tem por aí. Aí vocês vão ficar perguntando um montão de coisa que não precisa perguntar, que vem um próximo tema. Por isso que eu preciso que vocês prestem atenção. Carla, ó, transfigurar, metamorfose, ele sai desse plano e vai para um plano atemporal. Ele não está nesse tempo. Vocês estão entendendo? Ele está no metaverso. Para a galera que conhece melhor aí, a galerinha nova, né? Ele está no metaverso. Aqui existe o metaverso. Aqui existe o multiverso, melhor dizendo. Lembra do Dr. Emanuel e o multiverso da loucura? Ele é o Dr. Emanuel no multiverso da cruz, que eu já preguei sobre isso, né? Vocês estão lembrados? Beleza, pessoal? É o multiverso que ele está. Ó, ele está no multiverso, ele está numa outra dimensão. Perfeito? Maravilha? Aqui, ó, transfigurou-se, mas escreve que passou quase exatamente com as mesmas palavras, porque Lucas vai falar sobre isso, tá? Então, foi no momento que ele estava orando. Lucas fala que no momento que ele estava orando, ele se transfigura. Ele sai dessa posição que ele está e ele vai para uma realidade no multiverso espiritual. Ele não está nesse corpo aqui. Vocês estão entendendo isso? Quem foi que viveu isso e viu ele dessa forma? João no Apocalipse. Vamos abrir? Abre Apocalipse aí, por gentileza.
Ô, Alex, senta aqui para vocês participar, porque eu gosto que vocês participam aqui. Já chamei o Aldo, não quer? Tá, não sei o que está acontecendo com esse cara. O pessoal que está aqui, isso. Estamos na audiência. Obrigado, Nando. Obrigado, Eres. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tá com um bom número aqui, tá? Muito obrigado, pessoal que está assistindo, mesmo com as dificuldades. A nossa live é sempre com qualidade, mas infelizmente hoje tivemos esse problema. Engraçado, como é que é o nome do irmão? Rafael. Rafael não é um dos anjos que estavam lá, não. Rafael é um outro anjo que estava... Rafael é gente boa pra caramba. Ele não estava nesse lugar, não. Olha lá. 2 de Coríntios 3,18, transformados. Esse transformados aqui é metamorfose, metamorfoso. Ele tá mudando. Ele está falando agora que vocês precisam mudar. Se vocês continuarem a mesma coisa que vocês eram, que eu sou, isso não é transformação de vida. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Porque crente que é crente tem que mudar a vida. É metamorfose. Essa palavra vem da lagarta, que transforma de lagarta para borboleta. A filosofia grega fez com que da lagarta para borboleta. Só que aí a gente vai pegar a verdade, a transformação, Luciane. Você sai de quem você era e você se transforma. Transforma em quê? Numa nova criatura. Pode falar, pega o microfone para o pessoal que está em casa. Se eu não me engano, do grego tem uma vertente também para metamorfose que se origina da palavra crise. Sim, crises, que quer dizer uma oportunidade de crescimento, perfeitamente. Que a palavra crises é nesse momento de oportunidade, onde você está passando uma situação adversa e você muda aquele quadro, perfeitamente, perfeitamente. E também vai vir a palavra metanoê, que é metanoia, ok? Já ouviram falar de metanoia? Já ouviram falar? Metaneoe, né? Ou metanoia, que quer dizer meta, ir além, nous, mente expandida, mente que vai para frente. Arrependimento não é chorar. Arrependimento é mudar de vida. Ok, pessoal? Você tem que mudar de vida. Porque você pode chorar de todo culto, mas se você não mudar de vida, você não teve arrependimento. Perfeito? Muito bem. Apocalipse, abrirei Apocalipse capítulo 1. Vocês vão começar a ver João falando. Eu não vou falar todo, mas vocês vão ler em casa. A partir do versículo de número... pode colocar aí versículo de número 13. Ok? A partir do versículo de número 13, que João vai começar a falar da experiência que ele teve com Cristo ressuscitado. Olhem para cá. Não, só marca aí e lê em casa. Não dá para ler todo o capítulo, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Só vou lembrar vocês. Quando eu olhei para ver quem falava comigo, olha lá, semelhante ao quê? Semelhante ao quê? Ao Filho do Homem. Como uma veste que chegava aonde? Os olhos dele eram o quê? Chamas de fogo. Seus pés como latão reluzente. Da sua boca saía uma espada afiada. Esse é o Jesus da transfiguração. Beleza, pessoal? Jesus que estava na cruz, acabou. Agora Jesus é transformado, transfigurado. Vocês estão entendendo por que os discípulos não reconheceram ele quando ele ressuscitou? Entenderam agora? Estão entendendo? Não reconheceram eles por dois motivos. Pela decepção, tá? Pela decepção. E, em segundo lugar, porque ele estava transfigurado. E havia uma metamorfose. Ok. Volta lá, por gentileza, porque eu quero terminar o versículo 1 e 2, só para a gente poder dar aquela pincelada. Então, volta lá. No primeiro, no versículo. Volta lá, para o pessoal que está em casa também. Vocês estão aí, vão acompanhando. Volta lá. Próximo. Isso. Pessoal, vai colocando aí as suas colocações. Deixa aí. Muito bem, obrigado, Christian. Jesus se tornou radiante, imagina só, pastor, ele resplandeceu como o sol. É algo fora da caixa, literalmente, mas é essa aí, exatamente isso. Fora da caixa, ele resplandece como o sol.
Por que que na Nova Jerusalém não haverá sol? Porque é ele que vai brilhar. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Aqui também há uma dupla interpretação, dois motivos. Porque Jesus é o centro das nossas vidas, ele é o sol da justiça, amém? Mas também o sol é rebaixado. Porque a cultura antiga, nossa, eles adoram o sol. Os egípcios adoram o sol, os babilônicos adoram o sol, os assírios adoram o sol, todo o panteão romano adora o sol. Então, né? Ra é do Egito, exatamente. Eu tenho um livro lá em casa sobre o panteão egípcio, que assim, eles adoram, eles veneram o sol. O sol é uma coisa. Por isso que Moisés escreve que o sol foi criado apenas no 4º dia. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, senão vocês vão ficar com a cabeça doida. Ok? Muito bem. Sua face brilhou como o sol. Quem lembra quem foi a pessoa que brilhou como o sol? Moisés. Opa, já estamos aí. Beleza? Já estamos entendendo o contexto de toda a situação. Brilhou como o sol por quê? Porque quando Jesus apareceu para Moisés, lá no monte, interessante. Foi aonde? No monte. Elias teve uma experiência onde? No monte. Então, vocês observem que isso aí, presta atenção, olhe para cá, isso aí se chama, na teologia judaica, midrash. Midrash. O que é midrash? São as comparações. Vocês vão observar em Mateus capítulo 1, 1, 2 e 3, né? Jesus é comparado com Moisés. Jesus, ele nasce, Moisés nasce, aí Herodes tenta matar, Faraó tentou matar. Estão lembrados? Vocês estão entendendo? Jesus é levado para o Egito. Jesus é levado para o Egito. Faraó é guardado Moisés é guardado no Egito. Jesus, ele volta e a primeira pregação dele do monte, do sermão do monte, da interpretação correta da lei, é no monte. Moisés recebe a lei aonde? No monte. Isso aí se chama midrash. São os efeitos de comparação. A gente tem que pegar tudo do Velho Testamento. Atenção! O Velho Testamento existe para apontar para Jesus. O Velho Testamento não é para você ficar dando volta em 7 voltas e não sei aonde para você quebrar muralha ou então jogar pedra na cabeça de gigante. O Velho Testamento só existe para apontar para uma pessoa. Quem é? Jesus. Jesus é a chave hermenêutica da sua Bíblia. Se vocês não olharem a Bíblia no olhar de Jesus, vocês vão olhar a Bíblia no olhar dessa quadrangular. E a quadrangular não vai te oferecer nada. A Assembleia não vai te oferecer nada. A Maranata está com nada. A Batista, muito menos. O único que pode interpretar a Bíblia correto para vocês é Jesus. E é por isso que tem muita gente que está aí perdida, porque está olhando apenas olhar de denominação. Sai disso. Fica na denominação, mas com olhar em Jesus. Amém, pessoal? Amém. Show de bola. Esplandeceu como a luz. Beleza. Alguma dúvida aqui? Para você que está em casa, escreve no comentário, dá o seu like, vai escrevendo no comentário, vai fazendo as suas anotações, em nome de Jesus. Vai aí dando aí O Nando está falando o seguinte: pastor, o evento da transfiguração podemos chamar de milagre, sendo ele Jesus o próprio milagre? E aí, o que vocês acham? Pode ser chamado de milagre? O que vocês acham? Eu acho que pode ser chamado de milagre, sim. É um milagre, mas não é um milagre assim. É uma maravilha. Eu acho que é um fenômeno, Nando, de maravilha. Milagre é para apontar para o Messias, né? Que ele é o Senhor e Deus. Mas acho que é uma maravilha. Eu também creio nisso aí. O que vocês acham? Milagre, maravilha, o que vocês acham? Um evento comum? Evento comum não é, né?
Acho que ninguém conseguiu fazer isso. Evento comum não é. Também acho que é uma maravilha também, ok? Não é maravilha, eu acho que é um momento de maravilha. Mas eu entendi qual é o lado dele. Ele está falando o seguinte, porque aqui ele mostrou a sua glória. Então, realmente, assim, mas não é um milagre porque... Jesus, os 27 dons, Muito bem. Coloca aí, por gentileza. Pode passar, Christian. Pode passar. Mais um aí que está aprendendo agora. Aí, pega uma cadeira, senta aí, estagiário, mais um estagiário aí. Isso aí, a categoria de base está melhorando. Ó, versículo 3 e 4, olha lá. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele, aí olha só, aí vem um problema. Aí vai vir um problema. Quem apareceu para eles? Moisés e quem? Muito bem. Conversando com Jesus. Então Pedro diz, sempre Pedro, Senhor, é bom que estarmos aqui. Bom estarmos aqui. Começou a cantar essa música, né? Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Bobo alegre, começou a falar, fala o que quer, ouve o que não quer, né? Então vamos lá, vamos por partes, igual o Jack. Primeiro, Moisés e Elias morreram, sim ou não? Moisés e Elias morreram, sim ou não? Eu quero que vocês falem aí. Fala aí, ô Rafael, você, cara com a voz de trovão, pega o microfone, dá para ele aí, pai. O que você acha, pastor Natanaide? Você é teólogo, pastor Natanaide. Fala, moço, você também, pai, o senhor. Fala aí. Você vai falar, Rafael, peraí que você vai falar. A Bíblia fala que Elias não morreu, não, mas Moisés fala que ele morreu, né? E aí, rapaz? Foi enterrado no Monte Nebo. E aí? Eu acho que não passaram pelo efeito morte. Ninguém sabe disso, hein? Mas isso aí é uma questão de opinião. Vamos lá, hein? Quer falar? Fala aí. Depois passa o microfone para ele lá. Eu entendo que isso tenha sido uma maravilha. Uma maravilha. Isso. Porque, por exemplo, o corpo de Moisés encontraram? Não, nunca vão encontrar. Então, ninguém pode afirmar que o corpo de Moisés não encontrou porque o livro de Enoque fala que Miguel está disputando, né? Exatamente. Fala. Tem essa situação. Essa situação. Né? E eu entendo também que estavam em outra dimensão. Acabou. Não tem... Sim. Fala aí. Precisa falar não? Quer falar não? Não tá bom. Eu não sei se Moisés, Deus ressuscitou, morreu, mas não sabe onde está o corpo, né? Morreu. Moisés está morto, Não, e Deuteronômio 34 também fala que Deus que enterrou, né? Em outra dimensão, você entendeu o que eu quis dizer. Não, mas é isso aí, gente. Transfigurado, metamorfose. Se vocês não aprenderem isso, vocês caem na onda... Porque eu estou fazendo essa pergunta para vocês, porque o Espírita vai chegar para vocês e vai falar por que Moisés e Elias, se não existe reencarnação, apareceram lá em cima do monte. Aí vocês têm que saber perguntar. Porque o mais interessante não é a questão deles estarem ali, naquele fato, mas sim o porquê de quem estava lá embaixo conseguiu ver. Exatamente. Aí, vamos lá. Aldo, existe reencarnação? Então, por que, Carla? Existe reencarnação, Carla? Mas por que Moisés e Elias apareceram ali? Aí vocês têm que saber. Porque senão vocês vão ficar perdidos. Você que está em casa, a mesma coisa. E aí? Então, vou fazer uma outra pergunta. Show de bola. Beleza. Isso aí. Aí não seria ressuscitado. Eles voltaram dos mortos para falar com os vivos. Exatamente. Mas isso existe? Não, mas uma pessoa morta pode vir, sair? Não. E por que eles apareceram? Aí é que está o problema. Mas, acima de tudo, porque Jesus saiu deste plano, eles não vieram do além para falar com Jesus.
Foi Jesus que saiu daqui e foi falar com eles. Ou Em melhor, outra dimensão. outra dimensão. Primeiro, vamos lá, pessoal, por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro, porque eles não estavam nessa dimensão, beleza? Segundo, põe uma coisa na sua cabeça. Ninguém é maior do que Jesus. Fica aqui, pastor Natanaide. Não, fica lá em cima. Alex, fica lá em cima lá. Moisés e Elias. Preste atenção, pessoal. Moisés e Elias, não são? Jesus está aqui no monte. Se Jesus conversasse com eles, ia fazer o quê? Os mortos ou aqueles que estão no outro plano não podem conversar com quem está aqui, beleza? Se Jesus conversasse com eles daqui, ia quebrar essa regra e uma outra regra clara. Jesus está abaixo deles. Exato. Tempo e espaço. Atemporal. Exatamente. Jesus está atemporal. Aqui não existe. Aqui não se sabe se ele está no passado, no presente, no futuro. Ele está numa dimensão, num multiverso que a gente não sabe. Agora, o mais importante de tudo que vocês têm que gravar: Jesus não é menor do que eles. Então, Jesus tem que vir para cá, porque eles é que tem que prestar continência para Jesus. São eles que têm que prestar continência, porque Jesus que é o maioral, não são eles que são o maioral. Amém, pessoal? Ninguém pode ser maior do que Jesus. Ninguém pode ser acima de Jesus. Jesus não pode ficar num plano, porque ali ele era homem, carne. Neste momento, Jesus é o quê? Deus. A divindade dele, ele manifesta, é a teofania. Ele deixa a carnalidade, a carne, a matéria, para estar numa metamorfose divina. Fala. Pastor, pode ser. Bom, mas aí vai desfazer. Não, vem cá então. Você quer falar aqui? Tá, beleza. Você não explica, moço? O pessoal está em casa, está conseguindo ver? Tá, né? Vai, fica aqui. Pode falar, desculpa, pai. A pergunta é, o pastor Alex falou ali baixinho, mas eu tenho essa dúvida também. Já tinha, né? Como é que eu estou aqui, quase que dormindo, e eu consigo enxergar vocês aí que estão atemporal, que estão em outra dimensão? Ok. Não, então, como é que uma pessoa igual Mateus, igual Tiago, João e Pedro viram? Então, vamos descer. Aí você pega o microfone. Agora estão liberados. Agora pode estão liberados. Ele quer responder, então vai. Ele responde. Primeiro, eu vou responder aqui já assim. Primeiro, porque Deus permitiu. Deus permitiu que eles vissem, ok? Vai, fala. Amém. Qual é o nosso maior projeto de vida? Qual é o nosso, como cristão? É o que eles viram. Eles viram, na verdade, o sonho de todo cristão, de estar neste plano. Sim. Então, Jesus permitiu que eles vissem, para que eles, quando Jesus fosse pregar sobre céu, sobre salvação, os discípulos entendessem porque conseguiram ver isso. Boa. Você imaginou se Jesus viesse aqui agora, abrisse aqui esse céu, nos mostrasse um pouquinho do que é isso? Boa. Eu te garanto que nós ficaríamos impactados para o resto da nossa vida. Então eu entendo que... Eu entendo assim, eu penso assim. Vai, fala aí para a gente poder... Então eu entendo que foi, na sua visão, né, como você falou, então eu entendo que você foi uma permissão... Não, foi permissão de Deus, com certeza, com certeza. Foi uma permissão para eles contemplarem aquela visão. Aí. Tudo bem. Alguém quer falar alguma coisa? Que pode não Alguém ser quer também. complementar aí? Minha irmã, quer falar? Tranquilo? Tá dando para entender? Então vamos lá, hein? Tá dando para entender, Luciane? Beleza. Agora a pergunta é, por que Moisés e Elias? Mas por que Moisés e Elias? O Nando está falando aqui, o Vasco também foi transfigurado. Ele saiu da segunda para a primeira divisão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.
o vaso também foi transfigurado. Aí a piada do dia, essas piadas são muito infames, né? Umas piadas sem graça. Não, você aí, ó, a camisa aí do Vasco aí, vem tirar onda aí com a camisa do Vasco. Por que Moisés e Elias? Vamos lá, Dani. Por que, Júlia? Você que gosta de estudar. Por que Moisés e Elias? Por que, Carla? Por que, Edson? Moisés e Elias. Por quê? Por que Moisés e Elias? Por quê? Por quê? Fala aí, para você que está em casa. Por que Moisés e Elias, pastor? Exatamente porque eles não morreram. Porque eles não morreram. Também. Mas... mas... Não, mas Daniel também seguiu, também, caminhou com o Senhor. E aí? Começou bem. Você está no caminho certo. Você está nervoso que está falando, mas você está falando do caminho certo. Boa. Pessoal, qual é o primeiro nome do Velho Testamento? Quem é a pessoa mais importante do Velho Testamento? Não, tirando Deus, né? Quem é a pessoa mais importante do Velho Testamento? Moisés. Moisés representa o quê? Representa o quê? Representa o quê? O que foi que ele entregou? Deus entregou o quê para ele? A lei. Moisés representa a lei. Lei significa legislador, o maior legislador que o mundo já conheceu. Moisés é a figura mais importante e emblemática do Velho Testamento. Elias, nada mais, nada menos, é o maior profeta que já passou na terra, tirando João Batista, claro, que profetizou a vinda de Jesus. Mas Elias é o maior e não tem ninguém. Moisés é comparado a Jesus. Qual o seu nome? Karine. Moisés é comparado a Jesus. É o Jesus do Velho Testamento. Elias é quem vai anunciar a vinda de Jesus. Opa! Então Jesus já veio e vai voltar mais uma vez, e o espírito de Elias vai estar em alguém. Quando eu falo espírito, é o mesmo espírito de profecia, que é a igreja. Vai anunciar a vinda do Messias. Nós temos que anunciar. Opa, pare as máquinas. Se a igreja, eu falava isso no seminário segunda-feira. Se a igreja parar de falar que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e vai voltar, a igreja se torna um clube social. Igreja não tem que ficar falando de prosperidade. Igreja pode até falar. Igreja não tem que ficar falando sobre educação de filho. Pode até falar. Mas se não falar da morte, da ressurreição e da volta de Jesus, a igreja não presta para nada. Esse é o pilar da nossa fé. Eu falava na aula que eu estou dando de história da igreja, que a igreja, ela desenvolveu o credo apostólico. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Crê em seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, subiu, foi assunto aos céus, está assentado à destra de Deus. Eu creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Eu creio na vida eterna. Amém. É o credo apostólico. Se nós não... Eu sei que você já ouviu isso na Igreja Católica. Isso é uma reza. Isso é uma reza. Credo apostólico não é reza. Credo apostólico é um emblema. Se alguém chegar para você e falar bem assim, eu não creio que Jesus veio em carne. Eu creio que ele veio em carne, que ele morreu, que ele ressuscitou e que um dia ele vai voltar. É a sua credencial. Cara, eu me arrepio, cara. Se vocês não estão animados como eu estou animado nessa noite, pelo amor de Deus. Vocês têm que ter o credo apostólico. A igreja tem que voltar a crer. Impressionante. Copa do Mundo, Weber. Os caras do Catar, os caras de não sei quem, faziam gol e ia lá, beijava lá para lá. Sim ou não? É o credo deles. E não adianta a Rede Globo ficar reclamando que lá não gosta de homossexual. E não adianta ficar perturbando, porque lá é a cultura deles. E os crentes aqui têm tudo vergonha de Jesus.
Os crentes aqui gritam mais pelo time dele do que próprio Senhor. Os crentes reclamam. Se faz um culto aqui, passa 20 minutos, reclama com o pastor que nunca mais quer voltar na igreja. Que fé é essa que nós temos? Sim? Sim. O Senna foi censurado na Fórmula 1. Um dos motivos é porque ele era um cara temente a Deus. Um outro também que foi censurado agora, Stephen Curry, do Golden State Warriors. Meu time, que eu sou fã por causa desse cara. Ele é crente. Ele teve que fazer uma tatuagem aqui da coroa, porque toda vez que ele faz o arremesso, a câmera bate aqui, está escrito Filipenses 4,13. Aí ele beija. Aí ele mostra, porque ele não pode mais falar de Jesus nas câmeras. Outro que foi censurado, Jim Caviezel, o ator que fez A Paixão de Cristo. Lembram? Foi censurado, Aldo. Não faz mais papel nenhum. Esses dias quem deu papel para ele foi Sylvester Stallone, que também tem um caminho cristão. Está sendo bloqueado, porque ele é crente. Outro dia, Chris Tucker, lembra dele? A Hora do Rush, com Jack Chan? Crente em Jesus, foi boicotado porque falou que tem uma fé em Cristo. Outro que foi bloqueado, Chris Pratt, de Guardiões da Galáxia. Bloqueado em Hollywood porque tem uma fé em Deus, porque é crente em Jesus. Então, nós temos que crer. Essa é a nossa fé. Amém ou não amém, pessoal? E é isso que nós temos que mostrar. Não é pisar na cabeça de ninguém, não. Porque crente não tem que pisar na cabeça de ninguém. Crente não tem que ficar humilhando um homossexual ou qualquer outro tipo de religião. Crente não tem que fazer isso. Mas o crente tem que mostrar quem ele serve. Na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Amém? Não é só aqui na igreja, não. Aqui na igreja tem que ser o último lugar. A gente tem que fazer diferença lá fora. Ok? Muito bem. Moisés e Elias por quê? Porque representa a lei. Heloísa, né? Heloísa? Lembrei. Heloísa, porque representa a lei e representa os profetas. Então vocês observem, as maiores autoridades, Luciane, do Velho Testamento tiveram que bater continência para Jesus. Ok? Pronto. Está explicado por que eles apareceram. Por que eles apareceram? Agora vamos entender qual foi o teor deste bate-papo lá em cima. Por quê, pastor Natanaide? O que eles conversaram? Qual foi o teor da conversa? Da reunião. O teor da reunião, Carla, você amigo que está em casa, o teor da reunião foi nada mais, nada menos do que a morte de Jesus. A cruz. Perfeito. 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 Olhe para cá. Eles estavam conversando. A conversa foi assim. Provavelmente foi assim. Moisés, então, tudo está convergindo para a cruz. Você tem que ir para a cruz. E Jesus nunca teve dúvida. Amém ou não amém, pessoal? Ele nunca desistiu, nunca pensou em desistir. Se alguém falar isso para você, para de ouvir. Ouve aqui, presta atenção aqui. Eles foram para onde? Eles foram para conversar sobre a cruz. Elias, tudo que Elias falou, agora chegou o momento. Agora é um caminho, agora é um momento de ir para Jerusalém e lá você ser crucificado. É o momento. Esse foi o assunto. Minuto de sabedoria. Por que será que a gente se reúne como crente para ficar falando mal da vida dos outros? A gente tem que se reunir para falar sobre o quê? A morte, sacrifício, ressurreição de Jesus. Cadê o amém? É isso que nós temos que focar. Porque se esses grandões aqui focaram, imagine nós, somos pequenininhos. Somos tudo goiabinha. Hein, sim ou não? Hã? Se nós somos tudo goiabinha, Zé Goiabinha, os caras são tudo grandão, os maioral aqui, porque os caras são maioral, pô. É sim ou não? Os caras são top top de linha.
Se os caras estão falando de Jesus, sobre a morte dele, a ressurreição dele, o sacrifício na cruz, quem que nós temos que fazer? Ficar perdendo tempo com bobagem? Que aí fica um cara perdeu tempo com bobagem. Olha lá, Carla. Aí levanta Pedro. Meu Deus do céu. Aqui é o tipo do crente que só faz bobagem. O Pedro só faz bobagem. Pedro está vendo aquela cena maravilhosa, aí ele vai lá e solta essa. Senhor, é bom que estamos aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. É o crente que quer ficar no monte. É o crente que só quer ficar dentro da igreja. Vou pregar para vocês agora, não vou nem ensinar para vocês, estou pregando para vocês. É o crente que só quer saber de ficar no reteté, mas não quer saber de ir lá. É o crente que só quer glória, não quer sofrimento. Vocês repararam que na aula passada, o que aconteceu? O Senhor não vai morrer. Eu não vou deixar o Senhor morrer. Para trás de mim, Satanás. Ele faz a mesma bobagem agora. O cara não aprendeu, Carla. Outra coisa, vou falar para vocês. Cuidado quando vocês falam. Porque vocês falam, às vezes vocês querem impressionar as pessoas. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus olhou para a cara dele assim, porque ele quis impressionar Jesus. Ele quis dar Jesus, lébrias, decantas. Começa a falar em línguas. Aí ele chega para Jesus e fala assim, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Ele já responde. Ele nem deixa Jesus responder. É os crentes que já pergunta para você, já está te respondendo. Toma cuidado. A gente tem que ter sabedoria. Pessoal, olhe para cá. Sabedoria. Um cara desse fala bobagem. Para que fazer tenda para Moisés e Elias se eles não estão nessa dimensão? Outro problema. Olha a mentalidade do cara. Eles acham que Jesus está na dimensão deles aqui, ó. Não está. Vocês estão entendendo? Coloca para mim rapidamente aqui. Coloca para que está aqui e está em casa. Pode colocar. Alguns comentários que eu quero tratar com vocês. Moisés representava a lei, Elias os profetas. Existem muitas passagens no Novo Testamento onde o Antigo Testamento é mencionado como a lei e os profetas. A implicação aqui é o Antigo Testamento como todo apontava para a direção que é quem? Cristo. Ele é a chave hermenêutica. Você lê a Bíblia para ver Jesus. Você não tem que ler a Bíblia para ver alguma coisa, como eu já falei isso para vocês. E especificamente que tanto o Pentateuco quanto os profetas vão predizer a morte expiatória do Salvador. Este fato precioso foi mostrado através da tipologia e do simbolismo da lei. Ok, pessoal? Os sacrifícios. Lembra de algum sacrifício? O sacrifício lá em Êxodo. Perfeito? Onde Jesus é representado pelos cordeiros. Lá em cima, Cauane. Ok? Vamos lá. E da declaração de Isaías, capítulo 53. Beleza? Coloca o próximo slide, por gentileza. Estes 2 homens eram o ponto culminante da história e dos logros religiosos de Israel. Então eu quis colocar isso aqui, esse meu comentário, para vocês entenderem. Porque eles, cara, tipo assim, se Deus quiser falar com você, Ele vai colocar pessoas que você entende, que são representantes na sua vida, sim ou não, né? Ele não vai usar figuras nanicas. Meninas. Então, vamos lá, senão, né, vai virar bagunça, hein? Então, olhe para cá. Aí, ele não vai representar figuras nanicas, pessoas que não têm expressão nenhuma para poder falar um assunto tão importante desse. Ele vai usar os tops. Aí é por isso que Moisés, o corpo não se achou, Elias foi arrebatado. Concorda? Elias foi arrebatado. Por isso que a gente vai entender essas coisas, por isso que eles estão aqui. Aí vai ter até uma interpretação do Apocalipse que as 2 testemunhas é Moisés e Elias. Eu acho que não. Acho que não são eles. Né? Pela minha interpretação do Apocalipse.
Mas eles vão dar, aqui pode dar uma margem para poder entender que são Moisés e Elias que vão voltar para morrer, aquela coisa toda, né? Para mim é a igreja do Senhor, com a lei e os profetas, a lei e a palavra, né? A igreja está pregando. No dia que a igreja parar de pregar, porque a Bíblia fala que a apostasia vai se alastrar no mundo inteiro, a igreja vai morrer, infelizmente. Vai chegar o momento que a igreja vai morrer. A igreja aqui vai morrer e só vai subir realmente os que são remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Ok? Muito bem. Eu coloquei essa última frase aqui, é muito interessante para vocês, presta atenção. Neles, toda a história reconhecia Jesus como sua própria consumação, o maior dos legisladores, e o profeta supremo reconhecia Jesus como aquele que tinha anunciado. Ok? Então, versículo 1 e 2, vocês já entenderam, 3 e 4, tá beleza. Vamos para os 5 e 6? Coloca aí para mim, gentileza. Vamos para os 5 e 6? Quem quiser falar, pode falar. Coloca aí, meninos. Você que está em casa, deixa eu ver mais algum comentário. Heloísa, credo, a oração mais forte e verdadeira. O credo, a oração mais forte e verdadeira. O credo veio quando a igreja católica estava dispersa e estão perdendo os fiéis. Sim, naquela época as pessoas se referiam com as leis de Moisés e Elias. Muito bem. Eles tratavam eles como semideus, né? E está falando aqui. Então, mais um ponto importante que a Heloísa colocou aqui, interessante eu falar sobre isso. A Heloísa falou aqui, eles adoravam muito Moisés e Elias. Então aqui prova que Moisés e Elias está no chulé, está no chinelo de Jesus, tá, pessoal? Ninguém pode ser maior do que Jesus. Vocês estão entendendo isso? Aqui na igreja aqui, o nome de Jesus tem que ser o mais evidente, tá? Porque se o nome de Jesus não for o mais evidente, vai embora daqui, irmão. Vai procurar outro lugar. Se você entrar numa igreja onde o nome do pastor e o título dele é mais importante que o nome de Jesus, ou da denominação é mais importante, irmãos, não fica nesse lugar não, porque esse lugar é uma seita. Eu estou falando muito sério. Porque o nome de Jesus aqui tem que ser o mais importante e o único que tem que ser adorado. Amém ou não amém? Acabou. E tem que falar com autoridade, porque tem algumas pessoas que não estão entendendo isso. Estão colocando placa de pastor. Estão colocando placa de pastor na porta da igreja. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Bom, enfim, não vou entrar nesse negócio, não. Pastor presidente, essas coisas é meio estranho. Pedro ficou tão contente com a situação e desejou prolongar. É isso aí. Aí quis fazer 3 tabernáculos, 3 tendas feitas com ramos de árvores. Uma para cada um, né? Jesus, Moisés e Elias. É até legal. Mas de boas intenções o inferno está cheio. Dani, ontem um amigo meu, um pastor, um teólogo amigo, pastor Giovanni, fala nisso, um beijo para minha tia Edith, lá em São José do Calçado, está nos vendo. Todos os dias está nos vendo aí na nossa... Tia Edith, lembra tia Edith? Se batizou? Tia Edith está nos vendo, está se recuperando. Um beijo, tia. Falou que não perde um culto em uma escola talmidim nossa. Um beijo para minha prima Selma também. Assim, muito legal a atitude dele. Muito bacana. A gente fica assim, legal. Ontem um pastor amigo teólogo falou bem assim, pastor, o que você acha de usar? Lembra de usar? Usar tocou na arca e morreu. Só para ele ter tocado na arca, ele foi tentar ajeitar a arca, porque a arca ia cair. Aí ele tocou, caiu duro. Heloísa, caiu morto. Foi torrado. Será que o que aconteceu ali? É porque de boas intenções o inferno está cheio. A gente tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo está falando o nome de Jesus, é de Jesus. E Pedro, ele vai fazer essa emoção, ele vai explorar essa emoção. Poxa, vamos fazer uma tenda, tal. E aí, ele queria o Messias glorificado e não o Messias sofredor. Antes de ser glorificado, primeiro tem que vir a morte. Antes de você querer qualquer bênção, primeiro você tem que passar pelo Calvário, irmãozinho. Não é assim, não. E aí, olha o que vai acontecer com Pedro. Coloca aí, por gentileza. Olha só o que vai acontecer com Pedro. Enquanto ele estava falando, porque estava falando, né? Uma nuvem. Vamos falar sobre nuvem?
Fala aí um evento que aconteceu uma nuvem. Nuvem. Um evento da nuvem. A caminhada no deserto e o povo marchando, e a nuvem vinha de dia para tapar o sol. Quando eles estavam, e a noite era o clarão de fogo. Quando eles estavam caminhando, a nuvem saiu de frente, foi para trás e houve uma separação. E aí, quando o faraó tentava chegar próximo, vinham os raios e batiam, a fúria de Deus. E a Bíblia fala que eles viram os olhos do Senhor saindo das nuvens. Que a Bíblia fala, olha, e Deus contemplava os egípcios. O olho do Senhor saiu de dentro da nuvem. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Não queira ver essa nuvem, não. Essa nuvem. Qual é a outra nuvem? Vamos lá. Estava esperando Deus falar com eles. Outra nuvem. São várias nuvens. E outra nuvem? Toca aí. Toca. E outra nuvem? Quando Salomão termina tudo, vem a fumaça, a nuvem, a Shekinah de Deus. Ninguém consegue entrar. Mais uma nuvem, só mais uma. Prometo que eu termino aqui. Mais uma. A mais importante. Uma pequena nuvem, essa também é boa. Mais uma nuvem, a mais importante agora. Fala aí. Quando Jesus voltar, ele voltará sobre o quê? Sobre as nuvens. Aleluia. A nuvem aqui é Deus, tá? A nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz, e Pedro teve que ficar quieto. O que a voz falou? Falou de Moisés? Falou de Elias? Falou de quem? E aí, o mais importante, minuto de sabedoria, minuto Seychelles, minuto da mente. Qual é o mais importante aí? A ele o quê? Este é meu filho amado, a quem me agrado. O que é? Para de ficar escutando Moisés e Elias. Vocês têm que escutar Jesus, gente. Para de ficar escutando o pastor da quadrangular. Vocês têm que escutar Jesus. Para de ficar escutando fulano, ciclano e bertrano. Vocês têm que escutar Jesus. Jesus que é o seu mestre. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Porque vocês ficam adorando homens e Jesus está no centro. Esse é o problema, que tem muita gente que está indo para o buraco e não está conseguindo mais subir. Por quê? Porque está escutando homens, Carla. Porque está escutando homens, Aldo. Esse é o meu filho. Ele está apontando para Jesus. Ele não está apontando para Moisés. Ele não está apontando para Elias. Olha o que Pedro fala. Vamos fazer uma tenda aqui para Moisés. Ele, cala a boca, rapaz. É Jesus. Escuta Jesus. É ele que tem. A partir desse momento, Moisés fica para trás. Ei, olha para cá. A partir desse momento, ele está falando assim, a partir desse momento, Moisés fica para trás. Elias fica para trás. E a única pessoa que vocês precisam escutar é esse aqui, Ele é o centro, ele é o autor e consumador da sua fé, ele é o mestre, ele é o pastor, ele é o Messias, ele é o Deus, o Cristo crucificado e ressuscitado. É ele que traz a sustância para a sua vida, para a sua alma. É ele que está me usando agora para poder falar com você. Simplesmente é isso. Se ele sair da minha vida, eu sou só um goiabinha que não tem tempo para nada. É ele que sustenta, é ele que você precisa escutar. A igreja, o centro tem que ser ele, não tem que ser religião, não tem que ser qualquer coisa, tem que ser Jesus. Eu estava doidinho para chegar a essa aula, porque essa aula, eu gosto desse capítulo. Aliás, Mateus todo eu sou apaixonado, mas esse capítulo é muito forte para mim, porque esse capítulo para mim tem vários ensinamentos. Tem vários ensinamentos bacanas para a gente. Rafael, a gente tem que focar em Cristo.
Bacon vai falar o seguinte: o foco da nossa fé tem que ser somente Ele. Mestre Hernandes Dias Lopes fala: olhem para Jesus, esqueçam o resto, olhem para Jesus. Mestre Hernandes fala: olhe para Jesus, para de ficar olhando para a presbiteriana, para de ficar olhando para a batista, olha para Cristo. Amém, pessoal? É isso que vai diferenciar, escuta isso, hein? É isso que vai diferenciar as pessoas nos últimos dias. Heloísa, Luciane, as pessoas que estão focadas em Cristo e não focadas em homens e denominações. A denominação só existe para a gente poder estar aqui estruturado, ok? CNPJ, pagando as contas de luz, ok, pessoal? Estamos aqui estruturados porque você tem uma igreja, uma tapagem aqui. Isso aqui só serve para isso. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida é Jesus de Nazaré. Oh, glória! Aleluia! Amém? Amém, pastor. Fala. Eu entendo o seguinte, que quando se fala, assim, como o senhor está falando aí, né? Só para esclarecer um pouco aí, como o senhor está falando aí, olha para Jesus. Sim. Jesus é o cara. E então, isso aí nós precisamos abrir um leque onde esse olha para Jesus tem a ver com chegar cedo no culto, frequentar o culto, você está entendendo? Arcar com as responsabilidades. Servir a comunidade. Servir a comunidade. Sim. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que tem um leque bem grande nisso. Perfeito, boa colocação. Podemos fazer um bate-papo sobre isso, porque realmente, assim, eu entendi o que você falou perfeitamente, concordo, porque as pessoas estão vou olhar só para Jesus, não quer saber de igreja mais, mas aí nós já sabemos que a porta do inferno só não prevalece contra a igreja. Agora, quem acha que a igreja não é a igreja... Domingo eu vou à igreja. Pronto. Não, as pessoas estão assim. Fui. As pessoas estão assim. Aí já cumpri a minha responsabilidade, digamos. Ô, Rafael, Karine, ô, Carla, não era para estar lotado, o culto de domingo está lotado a igreja, mas no culto de estudo, culto de oração, está vazio. Por quê? Porque as pessoas só querem bolacha, Nutella, quer comer Nutella. Pega uma criança, passa uma Nutella no pão, dá para ela vai lamber a Nutella e vai te dar o pão. E vai falar bem assim, me dá mais pão. Mas você não comeu o pão. Você passar a Nutella, ela vai querer a Nutella. E o pão, que é mais importante, ela não come. As pessoas, eu não quero aqui ficar cobrando ninguém, porque para mim é o seguinte, estou aqui há 15 anos, não cobro ninguém a dar dízimo, não cobro, nunca cobrei e nunca vou cobrar. Porque isso é responsabilidade de cada um. Amém ou não amém, pessoal? Que eu não vivo diante dos homens, eu vivo diante de Deus. E eu falo aqui, eu quero ver o diabo vir bater na minha cara. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. É inadmissível, num culto de estudo como esse, que eu gastei aí quase 8 horas por dia estudando, as pessoas não se interessar pela palavra do Senhor. Não é só aqui, não. Fui dar aula esses dias aí, poxa, a turma que estava com 30 está com 10, com 5, com 8. Aí eu estou pregando 3 horas de aula, estou dando só 3 aulas de aula só, mas estou todo mundo abrindo a boca, com sono. Aí eu falei, irmão, vá se lascar. Acabei trabalhando, preguei a semana inteira, estudei a semana inteira. Vai se lascar, não aguenta nada. Nutella, fica aí fazendo esses cultinhos aí de 20 minutos. Que isso, irmão? Vocês têm que ir para a sustância, no joelho. Vocês têm que fazer igual Paulo. Paulo pregou tanto que o menino caiu Eutico. Tem um monte de gente que é igual Eutico. Está na janela, não está aguentando, está caindo. Cuidado. Fala aí, Vaso, o que você ia falar. Não, você levantou a mão. Olha aí, Vaso. Exatamente. Exato. Porque no domingo você prega aqui, não tem como você ficar explicando. Aqui é uma pregação de 40, 50 minutos. Exatamente. Mas o povo não quer tirar dúvidas com o pastor. São poucos que me mandam mensagem e falam, pastor, me explica isso aqui.
O povo só quer arrumar problema. Claro, claro. E aqui está lotado, hein? Andreísa Silva, o povo só quer saber de milagres. Essa foi a mesma voz ouvida no batismo. Ah, muito bem. Nando está falando aqui, ó, a mesma voz escutada no batismo. Boa. O Marcos da Silva falou sobre a mão. Tá lotado, irmãos. Apesar da internet estar ruim, mas tá lotado aqui, ó. Tá lotado. Hoje tá bombando aqui. O Marcos. Ô, Marcos, beijo, querido. Tamo junto, hein? Aula boa, aquela aula, hein? De homilética. Tava lá, Hebe, tava lá no Charles, Marcos da Silva. Aquela aula que eu dei lá de homilética lá. De pregação transformadora, isso. A transfiguração ter ocorrido no alto de uma montanha representa o ponto onde a natureza humana se encontra com Deus. Então, só um adendo aqui, Nando, para tomar cuidado que isso pode ficar um negócio meio místico, né? Porque por que as montanhas, pessoal, por que as pirâmides são assim? Por que as pirâmides são assim? Porque se você olhar os montes, geralmente eles são assim, ó. Não são? Foi daí que eles começaram a surgir essas ideias, tá? Foi daí que surgiu. Porque aqui dá até uma palavra boa. Porque Satanás, se ele quiser... Satanás, para ele poder te derrubar, ele te leva para o lugar mais alto. Quanto mais alto, maior é a queda. Você viu Jesus incentivando algum discípulo a construir grandes catedrais? Não. É fazer um templo onde dá para todo mundo ficar confortável e vamos trabalhar. O mais importante não é fazer grandes catedrais, o mais importante é o povo ter comida na mesa para comer. Eu estou errado? Porque não adianta o cara chegar e falar que tem 4.000 pessoas dentro da igreja e tem gente da igreja que está passando fome. Fazer templo de Salomão. Nós fomos lá. Templo de Salomão. Foi uma das piores experiências da minha vida. Eu não queria ir. Eu fui. Você sabe que eu fui contra a minha vontade. O Weber, eu falei, eu não vou, eu não sou hipócrita. Eu falei com eles, eu não quero ir para esse lugar. Cheguei lá, irmã, tive que dar o meu celular. Que eles guardam o celular, não pode levar o celular. Não vou falar o nome da igreja aqui, mas enfim. Aí, quase ficamos presos lá, pá. O cara não queria deixar a gente sair, não. Eu falei, eu não quero ficar aqui. Eu me sentia mal no lugar. Porque você não vê a presença de Deus, cara. Você vê um lugar bonito, bonito. Eu nunca vi um lugar tão bem construído na minha vida, Carla. Bonito. Mas não tem a presença de Deus, porque Deus não está nesse lugar. Deus não habita nisso, gente. Você olha assim, 50 metros, igualzinho o templo de Herodes, 52 metros. Igualzinho. A mesma coisa. A mesma coisa. Só que... Pessoal, vocês estão mandando muita mensagem, muito obrigado. Isso aí prova... Vocês estão participando bacana aqui. Eu acredito que a transfiguração... Dá o like aí, por gentileza. Veio para que os discípulos entendessem quem é Jesus. Porque o caminho da cruz, Jesus... Sim, concordo. A transfiguração foi para mostrar quem é Jesus mas eles não entenderam que Jesus tinha que morrer crucificado. Eles ainda não entenderam isso aqui. É impressionante que eles são muito cabeça dura. Talvez a gente também seria também. Sim ou não? Sim ou não? Não vamos criticar Pedro, hein, Carla? Porque acho que nós faríamos a mesma coisa. A gente faz isso hoje. Sim, perfeito. Naquela época não tinha. Exato, concordo. Por que Abraão é um cara diferente, gente? Porque Abraão, ninguém chegou para Abraão e falou assim, tem um pastor do lado de Abraão para ensinar para ele. O cara acreditou na fé. O cara ouviu uma voz. O cara ouviu uma voz, gente. E seguiu. E é isso aí que faz a diferença entre os demais. Não vou falar de Abraão aqui não, porque senão vão ficar a noite toda. Aí ele falou bem assim, enquanto falava, este é meu filho amado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram com medo. A presença de Deus dá medo nas pessoas? Por que eles ficaram com medo? Pensou melhor, né?
Depende como ele vem. Exemplo, uma vez eu estava na vigília, aí o cara, aleluia, aleluia, eu estou vendo um homem de branco. Todo mundo já começou, aleluia, esse homem está com uma espada de fogo na mão. Irmão, só vi neguinho voando na greta da janela. Porque a Bíblia fala que o anjo está com espada de fogo na mão, vai ter morte no recinto, irmão. O anjo veio da morte para matar alguém no carro. Meu Deus do céu. Eu que estava dormindo, a baba estava rolando na vigília, eu estava dormindo no banco, eu e mais o meu amigo, estava eu e Fabiano, rapaz. Fabiano, Bibiu. Estava eu e Fabiano, daqui a pouquinho só escuta o neguinho voando, cara, cadeira. E o cara falou, tem um anjo de branco com a espada de fogo na mão. Aí o irmão estava falando, corre que vai ter morte no lugar. Oh, meu Deus, oh Senhor da glória. Essa passagem ela faz uma conexão muito grande com Apocalipse capítulo 5. Ok, uma conexão. Perfeito. Quando João ele olha, ele tá no céu, ele vê um leão. Aqui manifesta a figura do leão, Sim. no poder. O que ele faz? Ele tem medo. Ele fecha os olhos, começa a chorar. Aí alguém toca no ombro dele. Sim. E diz assim para ele, igualzinho está aí, não tenha medo. Não tenha Quando medo. ele olha, no caso eles olharam, Jesus estava já próximo. Sozinho. Aí ele deixa de ver o leão para visualizar o cordeiro. Sim. Então é uma conexão interessante. Uma conexão. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos a glória do leão, mas na verdade o que mais É o cordeiro. que mais representa o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, é a misericórdia do cordeiro. Agora tem uma outra coisa também. Quem está na carne fica com medo. Sim, porque se você está na carne, já viu aquela história, né? Quem aqui nunca foi num culto onde tem revelação e ficou com medo de Deus revelar? Fala a verdade. Hein? Ai, Jesus, será que Deus vai me revelar aqui, meu Deus do céu? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui a carne falou muito alto, né, cara? Que aqueles caíram com tanto medo, assim, eu não... Alguém aqui já teve uma experiência de ver um anjo? E um demônio? A pessoa se vê um anjo? Hã? Uhum. Mas você viu o quê? Ah, você viu 2 anjos. Uma vez eu estava entrando na casa de um amigo meu, Fafinho. Fafinho, aí a mãe de Fafinho era uma mulher de Deus, a irmã Maria está na glória. A irmã Maria me viu entrando e, de repente, ela falou bem assim, Júnior, ela era uma senhora de idade já, uma mulher de Deus. Uma mulher que não tinha nem o que duvidar, sabe? Ela apontou e falou assim, Júnior, eu tô vendo 2 anjos. Ela via 2 anjos atrás de mim, lutando contra vários demônios. Aí ela falou bem assim, o Senhor está te entregando. Olha só, hein? Eu não era nem líder de jovem, nem nada na época. Isso foi em 98 para 99. O Senhor está te dando uma igreja. Você vai ser um pastor. Na hora eu até ri, né? Eu falei, tá louca. Tá louca. Então, assim, o Senhor está te dando uma igreja. Satanás está querendo te destruir. Ela viu uma visão assim, eu chegando, e ela via assim, tinha uma visão aberta, né? Como eu falo, visão aberta. E aí, se Deus se mostrar para você, você vai ter medo? Sim ou não? Se Deus se mostrar para você, você vai ter medo? Depende da situação? Quem falou isso? Você falou? Depende de que situação. Igual essa aqui, uma nuvem cheia de raio, você vai ter medo. Aí vinha talvez uma voz suave, Heloísa. Porque a voz aqui foi uma voz meio brava, hein? Fique quieto. Este é meu filho amado.
Sabe por quê? Porque a mesma voz falou lá no batismo de Jesus. Ninguém ficou com medo. Mas aqui ficaram com medo, porque acho que da entonação da voz. Sim, a entonação da voz. Porque ele estava falando bobagem. E era necessário calar a boca dele. Estão gostando de falar agora, é? Sim. Boa analogia. Boa analogia, isso aí. Imagine Deus, né? Uma voz de muitas águas. E a voz de muitas águas de Apocalipse 1, Apocalipse 4, Apocalipse 5, né? Você vê que em Apocalipse 4, eis que eu vi o céu aberto e uma porta aberta. E uma voz que dizia assim, venha, sobe para cá. Né? Aí ele vai subindo, está tranquilo, está de boa. Mas aí no capítulo 5 ele já chora, já tem medo, já tem angústia, porque sabe que ninguém pode abrir o livro, sabe que ninguém tem condições para isso. Aí é necessário até que você consolá-lo. Gente, eu quero falar isso para vocês, porque imagine só Noé ouvir uma voz e falar, construa uma arca. Uma voz falar bem assim, sai da tua terra e vai para sai do meio da tua parentela e vai para um lugar onde ninguém te conhece. Ou você chegar no pé do monte, no cume do monte, e você está pastoreando um montão de ovelha e de repente você ouve e vê uma sarça ardente e de dentro dessa sarça sai uma voz dessa sarça que não se consumia, dizendo assim, Moisés, 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 Moisés. Será que você vai ter medo? Pare, pense. Porque eles tiveram. Porque aqui a minha primeira opinião é que eles estavam na carne. E quem está na carne não consegue reconhecer as coisas de Deus. Não, mas aqui ele interrompeu Pedro. Aqui Pedro está falando, daqui a pouquinho vem uma nuvem, daqui a pouco ele fala, os caras levam um susto, né? Sim, perfeito. Não, acabou com a infância deles. Sim. Sim. Não, Daniel não, pô. Não está na margem do rio. Não, o rio Quebar, quem está é Ezequiel, pô. Não, no rio Quebar? No rio Eufrates, tá, na Babilônia, tudo bem. Mas Daniel cara, mas Daniel aí você tá aí. Mano, nós estamos falando de um cara que só existe 2 pessoas na Bíblia que não tem nenhuma repreensão contra eles, além de Jesus. Quais são? José e Daniel. Não existe nenhuma repreensão com José e Daniel. São as únicas pessoas na Bíblia que viveram e que não cometeram um deslize qualquer de caráter e de conduta. Complicado, hein? O cara tá no espírito, mano. Sim, concordo. Tá. Paulo em Atos capítulo 9. Paulo teve medo? Paulo. Saulo. A aula vai render. Saulo. Por quê? Ele teve medo? Sim ou não? Porque ele estava na carne? Não, ele estava na carne. Sim, pô, ele estava na carne, deve matar os caras. Ele não entendia.
Paulo estava na carne, sim ou não? Isaías 6. No ano da morte do rei, estava totalmente na carne. Na hora que ele viu, ele ficou doido, porque ele... Sim. Daniel, não sei, Daniel estava de boa, porque Daniel era um cara, caramba. Cara, depois eu vou ver que rio é esse que está falando, eu não estou lembrado. Não estou lembrado que rio é esse. Sim, mas que rio é esse? Eu não estou entendendo. Rio Eufrates? Não é o rio Quebar, porque o rio Quebar é o Ezequiel. Tá, olha esse negócio de direito aí, vaso de honra. Senão você fala bobagem, hein? Imagino que quando o anjo se manifestou a Maria. Maria, Lucas, e aí? Rio Idequel? É Rio Idequel. É verdade. Eu pensei que estava falando sobre o rio. Porque veja bem, Daniel. Pessoal, Daniel nunca saiu da Babilônia e da Pérsia, não, tá? Nunca saiu de lá, não, tá? Daniel morreu aos 80 e poucos anos, morreu, nunca visitou a terra dele. Ele saiu com 14 anos e nunca mais voltou, tá? Daniel nunca mais voltou. Ficou lá. O rio Idequel, quando ele estava na província para poder... Isso aí, perdão. Porque o rio Quebar foi Ezequiel. Maria teve medo? Salve agraciada. Teve 400 anos que Deus não falava com ninguém, teve medo. Ele se assustou. João se assustou, Alex, porque a Bíblia fala: virei para ver quem falava comigo. Quando eu olhei, caí aos seus pés como morto. Ele ficou com medo, cara. Ele olhou assim para trás, caiu. Vou ter que terminar a aula, pelo amor de Deus, hein? Senão vocês vão ficar aqui até amanhã de manhã. Coloca aí. Só para ver um comentário meu aí, vamos lá. Enquanto Pedro falava, uma nuvem luminosa... Não, isso aqui é Barclay que está falando. Uma nuvem luminosa os cobriu. Nesse caso, sobre o monte da transfiguração, tinha a finalidade de alertar os discípulos para que ouvissem a voz de Deus. Ela os lembraria da coluna de fogo de noite, que os guiou os israelitas no deserto, assim como toda a glória Shekinah. Essa palavra Shekinah aqui, ela não tem na Bíblia, não, tá? É uma palavra do dialeto acadiano. Mas eu coloquei Shekinah para que vocês estão acostumados com essa palavra. Eu não gosto dessa palavra, não. Que habitava no tabernáculo. E no templo foi uma nuvem que Deus apareceu no Sinai. Ok? Muito bem. Estevão, sendo apedrejado, viu os céus abertos. Estevão viu, mas aí foi diferente, né? Mas mesmo assim, ele foi motivo de fortalecimento, né? Eis que vejo os céus abertos e o Cristo em pé à direita de Deus. Ou seja, nesse exato momento, Jesus se levanta para receber o primeiro mártir da igreja. Aí é diferente, é outra glória. Aí é um negócio totalmente... Jacó. Mas aí Jacó foi um sonho, né? Teve um sonho. Mas também foi uma experiência sobrenatural, que Jesus repete João capítulo 1, falando com Natanael. Você me chama de Senhor só porque eu falei da figueira? Coisas maiores que essas vocês a partir de agora verá, porque vocês vão ver os filhos do homem. João capítulo 1, a partir do versículo 43 em diante. A partir de agora vocês vão ver o filho do homem descendo, subindo, os anjos subindo, descendo. A glória de Deus vai se manifestar. A partir de agora vai ser corriqueiro na vida de vocês. Não vai ser só uma vez só, não. Vai ser sempre. Coloca aí vasinhos. Homens de Deus. Não vou ler isso tudo, não. Chega, pelo amor de Deus. Depois eu mando para vocês. Não vou ler, não. Volta aí. Isso aí é do... Isso aqui é uma mistura de Barclay com Hernandes e Beacon. Os três caras são muito bons. E o Ebers também. Muito bom. Esses caras são muito bons. Mas eu mando para vocês. Se vocês quiserem, eu mando. Porque não vou ler isso tudo, não. Tá. É por causa da nuvem, né? É por causa da nuvem, a nuvem de Salomão, aquela coisa toda. Tá bom? Já falei aqui já. Vai, coloca. E aí vai terminar. Mas Jesus se aproximou, tocou neles. Aí já tinha acabado tudo. Karine, já tinha acabado tudo.
toca neles, fala, levanta, porque eles estavam com medo, levanta, né? E aí, ó, não fala com ninguém, né? No versículo 9 fala assim, ó, depois ele vai falar, não fala com ninguém, só vira o Jesus, não fala, ele vai orientar, não fala nada com ninguém. Por quê? Por quê? Vamos lá, por quê? Por quê? Para terminar, por quê? Não tinha chegado o momento, mas o quê? Que nós estudando na aula passada, Carla, por que que ele não falou, por que que ele pediu para não avisar que ele era o Messias? Vocês estão esquecendo as coisas, pastor Edson. Cadê, pastor Edson? Pastor Natanaíde, por quê? Não avisar por quê? Por quê, Karine? Se não... Porque o pessoal só quer saber disso aqui, ó. Só queria saber o Cristo glorificado, não quer saber do Cristo crucificado. Porque antes de vocês querer... Você já viu aquela história? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer? Todo mundo quer ir para o céu. Minha mãe, cara, meu Deus, se minha estiver assistindo aí, ela vai... Nossa. Lá, eu falei, mãe, cuidado, fica metendo o pé no céu, não. Aí, brigando, você não gosta de mim, você não me ama. Aí lá no Evangelho, aí, cara, o Eterno teve a capacidade de me colocar lá no médico. Aí o médico falou assim, Carlos, acho que eu vou internar sua mãe. O que você acha? Eu falei assim, interna. Estou dando um apoio para a senhora. Mete bronca. Aí ela falou, olha o nível de infecção. Mete bronca, me mete a canetada. Eu faço questão. Porque ela não ouve ninguém. Aí quando eu cheguei lá na recepção, cara, fala logo. Ela é ansiosa. Ela falou, fala logo. Eu falei assim, a senhora vai ter que ficar internada. Rapaz, ela começou a chorar, pá. Começou a chorar. E eu falei, engole o choro. Porque quando eu falei para a senhora não ficar metendo o pé no chão, a senhora é teimosa. Tema comigo. Ela pegou um bicho de pé, futucou com um espinho de laranjeira. Ela só foi falar isso comigo depois da segunda consulta, que a médica estava querendo entender por que a perna dela estava daquele jeito. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não faz isso não. Aí, e para colocar aquela véia em cima da maca. O sangue de Jesus tem poder, mais de 1 hora para achar uma veia, porque ela não, a ansiedade faz você perder a veia, irmão. Cuidado, hein? Não é fácil não. Sofreu, tá? Sofreu. Perna desse tamanho. Ia perder a perna, Rafael. Ela tem bota. Para de show. Para de show. Metendo o pé naqueles galinheiros lá. Para de show. Só Deus para ter misericórdia. Entendeu? Paz, que semana eu passei, irmão. Sabe por quê? Pior não é a doença, porque a gente fica preocupado. Pior não é a doença de perder a perna, não é isso. Difícil é lidar com uma pessoa teimosa. Exatamente. E aí, eu falei com ela, falei, mãe, tá vendo aí o que eu estou falando? É melhor obedecer do que sacrificar. Falei para ela, é melhor obedecer do que sacrificar. Agora a senhora está entendendo na prática que é melhor obedecer do que sacrificar. Você já pensou, mãe? E preocupada, cara, aí 2 horas da manhã, eu com uma olheira desse tamanho, ela preocupada com as galinhas dela lá no sítio lá. As galinhas que eu tinha que ir lá cedo tomar da conta de galinha dela. Eu falei, eu vou mandar galinha para o quinto dos infernos. Eu quero saber dormir. Você está doido. Só que aí aprendeu. Cheguei lá na sexta. Mãe, porque eu sei que a pessoa psicológica, é a vida dela aquilo lá. Vou levar a senhora lá. No sítio, para a senhora. Eu volto aqui com a senhora.
Não, pode ficar tranquilo que eu estou aqui, estou me recuperando, deixa eu me recuperar. Vai acabar amanhã o antibiótico. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aprendeu. Eu saí de casa e falei, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Encerrou. Aí nós vamos ter uma outra treta, pessoal. Você que está em casa aí. Ó, vocês entenderam que eu tenho que fazer um negócio descontraído, porque nós temos jovens aqui, adolescentes, né? E precisam estar interagindo na aula também, em nome de Jesus. Ok, pessoal? Se fizer aquele negócio mais sério também, a gente acaba, né? Então, o pastor tem que saber falar. Essa Bíblia é boa, hein? Luiz Saião. Essa Bíblia é boa. O pastor tem que saber falar para a Heloísa, tem que saber falar para a criancinha ali, tem que saber falar para o cabelo branco, tem que saber falar para todo mundo. Senão, o pastor só fala para um grupo de pessoas, não é pastor, né? Só quer saber de falar para um grupo de pessoas, tem que falar para todo mundo. E vocês têm que ter maturidade para entender. Semana que vem, nós vamos falar sobre um problema sobre jejum e oração. Já vou deixar logo. Carlos Dias me veio me perguntar sobre isso. Já vou perguntar para vocês. Existem demônios que só saem com jejum e oração? A Bíblia fala que sim, né? A Bíblia fala que sim, né? Será que só tem demônio que só sai com jejum e oração? Não perca o próximo capítulo da nossa aula, Mateus capítulo 17. Tem que vir, Heloísa. Traz os pais logo, tá? Aproveita e traz os pais. Aí ele vai trazer, né? Ele vai. Você vai falar, pai, me leva. Ele vai trazer você, com certeza. E vai vir sua mãe, vai vir. Alguns tipos. Então tá bom. Não vamos saber na próxima aula. Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. Ok? O que é o jejum? Para que serve o jejum? Será que é para expulsar demônio? E aí? Aí na próxima aula a gente vai entender um pouco mais. Ok? Vamos tirar as ofertas? Vamos tirar as ofertas. Pastor, para o pessoal que está em casa, coloca aí, por gentileza. Meus amigos, meus amores, nós estamos com a conta nova, vocês sabem. Eu preciso até no próximo domingo falar um pouquinho sobre a conta, porque algumas pessoas ainda têm dificuldades. A conta jurídica, ela não vem. A conta jurídica, ela não mostra aquela conta ali, Cruzada Nacional de Evangelização, que é o nome da igreja quadrangular, ela não vem no extrato o seu nome, somente o seu Pix. Então, se o seu Pix é o seu telefone celular, vai vir o número do seu celular. E para o pastor é importante. Só que eu falei hoje com o meu líder lá. Eu falei, eu vou mandar esse negócio tudo para o alto, porque esse negócio de ficar, vai ficar chato. Eu não gosto de ficar falando desse negócio. Eu acho o seguinte, irmão, quer doar, dá, doar. Amém ou não amém, pessoal? E aí a receita que se dane, eu quero nem saber. Porque eu não devo nada a ninguém, eu sou um cara honesto, eu cumpro com as minhas obrigações. Se você quiser mandar, você manda. Se você não quiser mandar, também você não manda. E o que a mão direita está entregando, a mão esquerda não precisa saber. Amém ou não amém, pessoal? Eu tenho paciência para isso não, pastor Natanael. Porque eu tive que fazer um grupo. Pode cortar aí, tá? Se vocês quiserem, pode cortar. Obrigado, tchau. Se inscreva no canal, valeu pela aula.